Olá, você que nos acompanha aqui no Plural, no Instagram, nas nossas redes sociais. Estamos começando mais uma entrevista da série com os candidatos a prefeito de Curitiba. Hoje, nesta quinta-feira, 22 de outubro, estamos começando a 10ª entrevista. Começamos com um pouco de atraso, a candidata Cristiane Aredi teve um pequeno problema para conseguir acesso ao seu próprio perfil, estava assim o telefone com o perfil. Vamos ver aqui. Acho que ela já está participando. A deputada já está conseguindo participar agora. Peço desculpas pelo pequeno atraso, mas agora vai funcionar, eu acho. Olá, deputada. Tudo bom, meu querido? Me disseram que tinham sequestrado o seu telefone, a senhora não conseguia acesso a ele aí? É brincadeira? O pessoal da Bom que deu certo. Bom que deu certo. Deu certo. Que bom que a gente agradece, antes de tudo, a senhora ter aceitado o nosso convite. Mas sim, meu querido. Vocês já moram no meu coração. Tanto tempo de luta aí, né? Tanta luta nessa vida aí que a gente já se encontrou pelos caminhos aí. Já moram no meu coração. Tá certo, deputada. Então, mas de qualquer jeito, o Plural é um jornal jovem ainda, né? Tem 1 ano e pouco só de existência. A gente fica honrado que os candidatos aceitaram participar, que a gente está podendo fazer essa conversa, ajudar o eleitor, né, a decidir o seu voto daqui a 25 dias, falta tão pouco, né? A campanha mal começou, já está caminhando para o final. Mas a gente recebeu já 9 dos colegas, a senhora é a 10ª aqui. Vamos falar um pouquinho, então, sobre Curitiba, sobre política e sobre a sua caminhada, como a senhora falou, uma caminhada que já tem algum tempo. Podemos começar? Por favor, você que manda. Não. Deputada, vou começar já falando do tema mais polêmico dos últimos dias, né? A senhora certamente viu a matéria que a revista Piauí publicou, né? Falando do seu voto na Câmara. O título deles é um pouco provocativo, né? Dizendo que a senhora deu uma guinada bolsonarista e falando do seu voto do novo Código de Trânsito, que a senhora acabou votando a favor do projeto e que realmente o projeto tem alguns pontos que acabam diminuindo a punição de quem comete infrações, principalmente a história de aumentar o número de pontos para que a pessoa perca a carteira, né? Queria saber como que a senhora responde a isso e, afinal de contas, o que isso quer dizer sobre uma guinada bolsonarista ou não? Foi um título provocativo que ele usou, né? E até assim ficou meio pejorativo, pesado, mas na realidade eu sei muito bem o que eu fiz, né? Eu não estou brincando de deputada federal. Quando o projeto chegou até a Câmara Federal, ele realmente era o PL da morte. Eu apresentei mais de 30 emendas a este projeto. E tive alguns colegas, aliás, vários colegas, que apresentaram também muitas emendas. Nós criamos um novo projeto em cima do que nos foi apresentado. Nós tivemos aí um avanço muito real e muito bom para a sociedade num todo, que acredita que as leis precisam ser cumpridas, né? Hoje, por exemplo, o novo Código de Trânsito, ele traz uma emenda que, inclusive, é um projeto meu, que foi aprovado no Senado, né, que é punir o infrator que matou no trânsito e ele não pode pagar com penas alternativas. Ele vai ficar preso, recluso, né? Isso nós não tínhamos no Código de Trânsito. Hoje é um avanço, ganhamos isso, né? Mas foi um trabalho muito grande. A questão da pontuação na carteira. Nós modernizamos o Código de Trânsito, que tem quase 30 anos que tinha sido mexido. Então, o que nós fizemos? Quem tem infração, quem não tem infração, tem direito a 40 pontos na carteira. Quem não tem infração gravíssima ou grave, ele tem direito a 40 pontos na carteira. Que era a reivindicação da grande maioria dos brasileiros, que diziam que qualquer estacionar em lugar que não tivesse lá o estar, né, já levava 3 pontos. E às vezes a pessoa, em pontos leves, infrações leves, perdia a carteira, porque tinha acumulado uma condição de pontos de 3, de 5, e acabava perdendo a carteira. Nós modernizamos isso. Hoje, se um infrator de trânsito tiver uma infração gravíssima, essa pontuação cai para 30 pontos.
Se ele tiver 2 infrações gravíssimas, essa pontuação cai para 20 pontos. E automaticamente, com 20 pontos, ele já vai prestar, ele vai precisar prestar aquele curso, né? Precisa fazer o curso de reciclagem, e essas multas são altíssimas, não são multas pequenas. Então, não tem nada de flexibilização. O que ocorreu foi que quando eu dei a entrevista, e isso tem já alguns meses, por sinal, alguns meses, quando eu dei a entrevista, eu comentei que no Congresso Nacional, muitas vezes você dá um passo para trás para avançar 2. E é necessário, porque é um jogo muito duro lá dentro e que nós precisamos ter consciência disso. Eu que trabalho com trânsito há 12 anos, né, vai fazer 12 anos a morte do filho, desde que o filho morreu, no dia seguinte eu já estava lidando com a questão do trânsito, para mudança de comportamento. Eu sei muito bem o que eu fiz. Eu não fui nem um pouco... a senhora deu uma de... ali, tentou colocar... Não, eu sei, eu tenho uma clareza do que eu fiz, faria novamente, porque nós avançamos, mudamos o projeto e apresentamos ao presidente da República um novo projeto que ele sancionou, muito mais rígido do que era. Mas nesse ponto, especificamente dos 40 pontos, realmente passa talvez a mensagem para as pessoas de que elas podem cometer mais infrações. Isso não pode levar a um entendimento de que houve uma flexibilização, porque nesse caso a mensagem é importante, né? Não só Não, mas não, sabe por quê, Galindo? a mensagem que vai passar para a né? Estão colocando o meu 22 aqui, ó. Fazendo a propaganda do 22, Léo. Galindo, na realidade, as multas estão mais severas do que antes. Então, mesmo que a pessoa ache que ela tem mais pontos na carteira, porque o que eu sugeri? Eu sugeri que essas pontuações leves tivessem, que a gente acabasse com essas pontuações pequenas, essas pontuações leves do estacionar, né? Passou ali o tempo do estar, você transferiu o carro, não transferiu na data até 30 dias, já tinha lá uma multa também e mais pontos na carteira. Nós queríamos acabar com isso, mas como a gente não conseguiu, por causa é muito burocrático tudo, então a gente deu assim, uma carta de, como vamos dizer, de confiança ao motorista, que agora, quando ele tira a sua habilitação, ele é obrigado a frequentar a autoescola para tirar a habilitação, ele já é informado de como funciona tudo isso. Então, ele não tem assim, não, agora virou festa, né? Pode tudo. Não pode, não. Não pode, as infrações ficaram mais sérias, mais pesadas, e as infrações continuam, quer dizer, as multas continuam. Né? O que nós temos que fazer, e é necessário isso, e com urgência, é fazer com que a justiça encare as leis como regras. Porque o que ocorre? A lei manda prender, a justiça manda soltar. Você sabe muito bem disso, você acompanhou a minha vida, sabe muito bem como funciona. Né? A mãe que perde o filho, ela vai para a justiça e diz, olha, eu quero que pelo menos seja punido. Aí, a lei, o que diz a lei? A lei diz que quem matou no trânsito, estava embriagado, em alta velocidade, fazendo racha, drogado, usando celular, vai ser preso. Só que o juiz, daí tem um outro entendimento. Não, ele não saiu com a intenção de matar, né? Vamos dar mais uma chance. Então, isso, esta leitura é que faz com que os infratores cometam as infrações e tenham a certeza que não serão punidos. Então, o viés é outro, né? Uma justiça permissiva, que é um país que não tem justiça. Se não tem justiça, não tem futuro. Quem é que traz a paz para um país? É a justiça. Por quê? Porque tem a minha verdade, tem a sua verdade e a verdade. E a verdade, quem julga é a justiça. Como nós ficamos nesse problema sério, de quem é amigo da corte sempre leva a vantagem, então a leitura para o país é terrível, terrível, terrível. É a leitura que nós vivemos num país que pode tudo. E não pode. Deputada, a senhora falando sobre essa permissibilidade, né? O presidente da República tem nessa questão do trânsito, tem dado várias declarações que, para quem pensa como a senhora, para quem pensa que deve haver punições, parecem terríveis, né? Como, por exemplo,
de retirar radares, dizer que o motorista perde o prazer de dirigir quando você tem que estar dentro de uma certa velocidade, etc, etc. Inclusive teve até a tentativa de tirar a cadeirinha das crianças, né, que é uma coisa horrorosa de dentro. Porque a gente conseguiu reverter isso. Uhum. Pois é. Conseguimos reverter. Uhum. Como é que a senhora... Inclusive, agora, essa lei nova, ela é mais punitiva do que antes de ter tido. Então, com tudo, Galindo, com todo o problema que nós tivemos de termos que mexer nesta Constituição, no Código de Trânsito, que foi muito importante para nós, o trânsito sempre é um assunto muito indigesto. Né? Tanto é que as pessoas até hoje falam, a senhora usa a morte do filho para se eleger, a senhora só fala em morte. Não é, queridos. Eu preciso falar daquilo que a gente precisa mudar no país. Essa mudança de comportamento das pessoas só acontece quando elas têm conhecimento. Conhecimento traz mudança de comportamento e traz pertencimento. Então, na realidade, quando ele nos trouxe esse código, que foi, nos trouxe esse PL, que no início foi chamado do PL da morte, nós até agradecemos, porque nós precisávamos mexer nisso. E não ia, porque nenhum deputado queria. Sou eu que falo de trânsito no Congresso Nacional, e tem mais um que defende, mas de uma maneira muito incorreta, e também é problemático. Né? Mas quem defende realmente, hoje, a voz do trânsito dentro do Congresso Nacional sou eu. Não tem. Se falar em trânsito, para qualquer deputado, para qualquer senador, eles vão dizer, deputada Cristiane Yaré. Por quê? Porque eu encaro isso como uma coisa muito séria. E eu não teria votado, né, se eu realmente não entendesse que o projeto ficou de uma maneira boa, plausível, uma maneira que a gente conseguisse punir infrator e que fizesse a diferença. Quanto ao presidente da República, né, a mentalidade dele não é só no trânsito, tem outras polêmicas aí, né? Ele é polêmico. E assim, só que prioridades são prioridades. Qual é a minha prioridade? Né? O que eu quero para a minha cidade, Galindo? O que eu quero? A senhora vai, então, colocar um radar em cada esquina? A senhora vai ser uma rígida? Né? Não, muito pelo contrário. Eu quero uma cidade que ela seja humanizada. E o fato de humanizar uma cidade é educar uma cidade, é trazê-la, é fazê-la consciente, as campanhas permanentes educativas, campanhas que sejam diárias, campanhas que sejam exaustivas até, são essas que fazem mudar o comportamento das pessoas. Elas começam a enxergar o que não vem antes. Mas só retomando, a senhora não vê uma dificuldade de conciliar essa sua bandeira, que é a sua bandeira principal do trânsito, da saúde, relacionada ao trânsito, com o apoio a um presidente que prega justamente o oposto disso? Não, eu sou base do governo, né? E assim, eu compreendo que só um gestor que tenha um passe livre entre governo federal e governo estadual consegue trazer para o seu município aquilo que o município precisa. Não tem como, Galindo. Se eu não estiver alinhada com o governo, se eu não estiver alinhada com o governo federal, não estiver alinhada com o governo estadual, né, eu não consigo trazer para o município aquilo que eu quero. Porque eu, estando deputada federal, eu trouxe mais de 323 milhões de reais para o estado do Paraná. Inclusive, mais de 80 milhões para Curitiba. Por quê? Porque eu estou alinhada, sendo base. Na hora que falta o alimento, né? A hora que falta o alimento, a pessoa não quer saber se você é de esquerda ou se é de direita. A hora que a porta do postinho está fechada, ou do hospital que não tem vaga, ninguém quer saber quem é direita ou quem é de esquerda. Né? Eu estive com a presidente Dilma, estive com o presidente Temer e estou com o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o meu povo precisa. As pessoas que acreditam em mim, e que é a população que é fragilizada, que precisa que o recurso chegue, o dinheiro tem que chegar na ponta. Né? O dinheiro precisa chegar na ponta. Como chega na ponta? Se fica essa briguinha, né? Essa discussão terrível do sexo dos anjos, esse, aquele, direita, esquerda, e o recurso não vem. E eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que foram beneficiados pelos 323 milhões que eu trouxe para o Estado, hoje me agradece de eu ter estado com a presidenta Dilma, conseguido as emendas, estado com o presidente Temer, que por sinal nos ajudou muito, mas muito mesmo, ajudou muito o Estado do Paraná,
né? Porque ele ouviu, ele entendeu das necessidades do nosso povo, ele me ouviu durante 1 hora, e ele, assim, na minha frente, ele pegou o telefone, ligou para um ministro, para outro, libera as emendas do Estado do Paraná, libera as emendas para a deputada Cristiane Arelli. E agora, junto com o Bolsonaro, ministro do Turismo, ministro da Saúde, né? Ministro da Saúde, do Turismo, dos Transportes, são amigos, que já abriram as portas, que já falaram que estarão juntos para poder ajudar a cidade de Curitiba. Esta é a minha preocupação. A senhora, falando agora um pouco mais de política, voltando para a eleição aqui municipal, né? A senhora é uma das candidatas que está na base de apoio do Bolsonaro, e o prefeito Rafael Greca também tem uma certa ligação com ele, tem outros candidatos também, né? Não tem uma disputa meio acirrada aí na direita, todo mundo querendo o voto bolsonarista, e acabou que o prefeito ficou muito na frente de todo mundo. Tem como reverter isso? Ou a senhora imagina que o prefeito não está dizendo que vai ganhar a eleição no primeiro turno, né? Pois é, né? Mas é que as urnas, elas só falam quando as pessoas votam, né? E eu sou prova disso. Por exemplo, meu nome não aparecia na primeira eleição em nenhuma pesquisa. Eu fui a mais votada do Estado. Não aparecia em nenhuma pesquisa. Agora, Galindo, o que eu aprendi nesses 6 anos, porque eu sou uma deputada municipalista, né? Então, eu ainda estou deputada, porque eu preciso votar agora, que está sendo movimentado todo o Congresso, a questão da reforma tributária. E eu quero participar disso, quero poder estar junto, né? Mas o mais importante de tudo não é só a reforma tributária, é a reforma tributária municipal, é a que vai acontecer aqui. Porque nós teremos um ano de 2021 extremamente austero. Nós teremos que enxugar a máquina pública, não tem saída. Qualquer que for o gestor, terá que ter essa visão, né? Enxuga a máquina pública, tem que enxugar isso, principalmente com a questão dos comissionados, que é uma coisa que é um absurdo, né? Nós temos aí quase 600 mil reais por mês, que são pagos a comissionados só dos que estão na prefeitura. Então, você desvaloriza quem é o funcionário de carreira em detrimento de ter um comissionado. Então, é muito sério. Não é uma cidade, é algo muito sério, né? Uma coisa que também, até estão me lembrando aqui, que é a questão das secretarias que nós temos, 28 secretarias. Nós vamos ter 15 secretarias, vamos enxugar isso. Por quê? Porque é um momento em que as pessoas precisam compreender que nós temos que cuidar de gente, de pessoas. Nós estamos vivendo, Galindo, o momento do ser, não do ter. A cidade está pronta, está linda, é muito mais afeto agora do que concreto. Nós temos que cuidar de pessoas. A pandemia nos colocou numa posição muito complicada, onde todos nós tivemos que fechar as portas de nossas casas e nos conscientizarmos, né, que nós precisamos uns dos outros para viver. E que é muito mais cuidar da mente, do coração, da alma, das pessoas. Porque as coisas ficam, né? Vão ficando. E nós sabemos que o que importa realmente é fazer uma cidade que seja inclusiva, uma cidade que abrace, que ouça, aponta. Eu vou dar um testemunho para você aqui. Você sabe que eu fui empresária durante 30 anos. Um dia eu comprei um forno para minha empresa. Comprei um forno maravilhoso para minha empresa. O forno falava. E eu cheguei, eram 6 cozinhas, eu cheguei nessa cozinha, para a cozinha que eu tinha comprado o forno, eu cheguei e falei, comprei um forno para vocês maravilhoso. E eles se olharam e eu vi que houve alguma coisa que eles não gostaram. Eu falei, o que aconteceu? Eles falaram, a gente não precisava de um forno. Nós temos um forno maravilhoso aqui. Nós precisávamos de espátula, tesoura, faca e colher. Quer dizer, um décimo, menos de um décimo do que eu havia gastado com o forno, que era o valor de um carro, eu compraria esse material. Mas como eu não ouvi a ponta, eu acabei tendo um gasto desnecessário, né? E ainda tive que capacitar aquelas pessoas para usar aquele forno, que ninguém sabia como usar, que era uma coisa que vinha da Austrália. Então, a realidade é que a gente pode sim ter uma cidade muito mais humana, que atenda às necessidades do seu povo, quando a gente souber ouvir a ponta. Temos que ouvir quem está lá na ponta. É ele que tem a solução. Então, para se tornar a cidade do futuro que todos nós queremos, Curitiba precisa ser mais cidadã.
Deputada, a senhora falou de reforma tributária, né? A senhora deu algumas declarações e falou ultimamente sobre mudar o tipo de imposto que as pessoas vão ter que pagar, né? Por exemplo, cobrar mais sobre a renda, né? É isso? E cobrar menos sobre a produtos, por exemplo, né? Posse. Não, não. Né? O que nós estamos sugerindo é uma repactuação tributária financeira. O que Mas, nós queremos? mas o que eu digo é que Municipal. prefeito, a senhora não tem como fazer isso, né? Justamente Tem, sim. Tem. Municipal, sim. de Tem. situação, né? É porque nós temos os impostos aqui da cidade, nós temos sim como mexer nisso. Não há problema nenhum, não, nós podemos mexer nisso. E, inclusive, essa repactuação tributária, ela tem ali a questão do refim, que a gente precisa pegar novamente, né? Temos que rever também a questão dos cargos e salários, né, que é super importante, para valorização desses funcionários que são funcionários de carreira, cuidar dessas pessoas, porque essa valorização fará com que elas também produzam mais e melhor, né? Nós temos uma questão muito séria com a questão das creches, eu sempre digo que loucura quem diz que vai construir novas creches, que vai construir novos viadutos, não há recurso para isso, a prefeitura não tem dinheiro, não tem. E outra coisa, Galindo, nós estamos ainda em pandemia, as pessoas esquecem disso. Nós ainda estamos em pandemia. E o ano de 2021 é um ano que os recursos federais virão para a saúde. Nós vamos precisar colocar dinheiro para a compra das vacinas. E não é pouco. Não é pouco. Então, as pessoas precisam acordar que nós não vamos poder fazer obras, né? Essa gestão é uma gestão que vai precisar enxugar a máquina pública, não tem escapatória, né, para que a gente consiga, o dinheiro que sobrar, a gente consiga investir em pessoas, né, programas que possam atender pessoas. Na saúde, por exemplo, há uma possibilidade, e assim, que eu não sei como que os gestores ainda não viram isso, mas existe a possibilidade de nós apresentarmos um projeto no Ministério da Saúde, onde a gente consegue ter o posto 24 horas. Isso é maravilhoso. Dá para ter até, aqui em Curitiba, nós conseguiríamos ter até 3 postos de saúde em 24 horas, nas regiões mais populosas, apresentando esse projeto, que esse dinheiro vem do Ministério da Saúde, dinheiro federal para isso. Né? Nós temos uma outra questão, que é como vamos gerar novas vagas para as creches. Mas é simples, nós temos vários micro, pequenos, médios empresários, com as suas escolas de ensino infantil, que estão com as portas fechadas, que ficaram devendo muito, inclusive para a prefeitura. Né? Essa repactuação também entra aí, onde nós vamos conversar com eles e vamos oferecer para a mãe que não tem creche, não tem vaga em creche, nós vamos oferecer para a mãe a vaga ociosa dessa escola. E assim, próximo da sua casa, próximo do seu serviço, aumentando o horário de atendimento até às 19 horas. Isso é um problema sério. As creches encerram os seus atendimentos às 17h30. Quer dizer, a mãe está no trabalho ainda, já encerrou o atendimento da creche, tem que pedir para a vizinha buscar, para outra criança e buscar uma criança, né? E a mãe fica sempre apreensiva. Então, nós temos esse olhar, que é um olhar de mãe, é diferenciado, é visão de nação, é olhar para tudo. E aonde pode ser feito se a gente enxuga a máquina pública. Mas por exemplo, esses convênios com escolas públicas já existem, né? A senhora faria diferente, é isso? Sim. Existem, mas a reclamação é uma. Eu atendi esses profissionais, os proprietários dessas escolas, e o que eles falam? O pagamento desse convênio é muito pouco, né? Eles não têm interesse, porque a prefeitura paga, eles falam que no mínimo uma criança, a questão de troca de fraldas, alimentação, atendimento, né? Eles têm que dar todo um atendimento a essa criança. No mínimo, essa criança custaria R$ 1.200. Nós vamos propor um pagamento de R$ 1.000 por esta vaga ociosa, e esses R$ 200 que eles tanto pedem, nós vamos repactuar dentro dessa questão tributária. Né? Então, ele vai poder, sim, descontar isso para que a gente possa ter essas vagas que estão ociosas. É uma quantidade boa, nós temos aí mais de 4.000 crianças esperando vagas, e nós temos muitas escolas fechadas, que eu sei, que fecharam agora com essa questão da pandemia, e que pretendem
Porque é muito mais fácil, Galindo, é muito mais barato eu pagar uma vaga dessa ociosa, a prefeitura pagar uma vaga dessa ociosa, do que ter que construir uma creche, fazer concurso, bancar ali, porque não vai abrir, se abrir tem que ter pagamento dos insumos, tem que ter como que vai manter o prédio, é todo um complexo que não é barato, não é nada barato. E para a prefeitura é importante que esta mãe possa ter a oportunidade de deixar o seu filho para que ela produza, né? Então, nós sabemos que uma cidade ela só tem possibilidade de crescimento quando ela oferece emprego e renda. Não há outra maneira de crescer. E nós sabemos que Curitiba é uma cidade fantástica, com um povo fantástico. Nosso povo é trabalhador. Eu falo muito com mulheres, com mães, com chefes de família, e eu ouço a conversa é praticamente a mesma, né? Nós queremos saúde, queremos educação para o nosso filho, queremos ter aonde deixar nossas crianças para poder trabalhar. Elas querem ajudar no orçamento doméstico, mas não tem como, porque não tem onde deixar. Não tem vaga em creche, não tem um atendimento adequado. Então, essa preocupação, como mãe, eu posso garantir para você que Curitiba terá, sim, nós faremos esse acordo, faremos esse convênio com essas escolas, vamos gerar emprego, renda, e será muito bom para a cidade. A senhora falou dessas 4.000 crianças, além de tudo, tem mais 6.000, pelo menos, que os pais tiveram que tirar da escola privada por falta de dinheiro, né? Vai ter uma sobrecarga, né, no ano que vem. A senhora falou que não dá para construir vagas. Agora já não está mais falando de creche, mas de ensino fundamental, né? O que dá para fazer se não tem como construir? Vai botar essas crianças onde numa sala de aula? Então tem que readequar, porque o que acontece? Nós temos muitas escolas, e isso eu posso dizer porque eu visitei muitas escolas. Temos escolas que as salas de aulas estão completamente abandonadas, porque chove dentro, porque tem um buraco, porque a manutenção está horrível, né? Então nós vamos cuidar disso, vamos ter o contraturno, vamos conversar com os nossos técnicos para que a gente consiga adequar e ajudar, porque a construção de novas salas, de novas escolas, não são salas, são novas escolas, né? A construção de novas é inviável, não há recurso para isso. Falando também da saúde, né? A atual prefeitura tem feito uma estratégia de privatizar, terceirizar as UPAs. O que a senhora pensa disso? A senhora retomaria essas UPAs ou terceirizaria mais? O que a senhora pensa sobre isso? Antes de mais nada, Galindo, o primeiro ato nosso, estando prefeita dessa cidade, vai ser uma moratória. Nós vamos rever todos os contratos. É necessário rever os contratos, porque são contratos, às vezes, que não são justos para a população de Curitiba. Só a questão da valorização do funcionário público já dará também um up no atendimento dentro desses locais, nos postinhos de saúde, nos atendimentos que nós temos, já vai dar uma outra visão. Eles terão, vamos capacitar, vamos qualificar esse trabalho e principalmente, olhar para pessoas, porque o olhar hoje, o que nós vemos é muito difícil, porque a própria pessoa que está atendendo, às vezes, está doente, né? E como ela não é valorizada, é muito duro um funcionário de carreira que está sentado ali e ver um comissionado chegando que ganha 3 vezes mais, né? Como é que ela vai se doar? O que nós queremos é valorizar esse funcionário de carreira. Quanto à terceirização, nós temos que rever os contratos. Não tem saída. Tem que sentar e rever todos os contratos e ver o que realmente é preciso para a cidade. Mas é necessário valorizar o funcionário de carreira, quem está lá. Uhum. O que a senhora acha da gestão do Rafael Greca na crise do coronavírus aqui? Veja, Galindo, é sempre uma questão de prioridade, né? Cada gestor tem as suas prioridades. Eu não posso criticar o Greca de maneira alguma, quero criticar, porque eu aprendi que não é desconstruindo que a gente constrói. Mas, assim, são prioridades. A minha prioridade, por exemplo, eu pegaria, investiria os 200 milhões que ele pegou e investiria no micro, no pequeno e no médio empreendedor. Esse, o empresário que é o que mantém a cidade aberta. São os empregos que mantêm a cidade fluindo. A cidade adoece quando não oferece empregos. Isso é uma coisa óbvia, né? Uma cidade que não oferece emprego fecha as portas.
Não tem por que ela não consegue crescer. E assim, eu investiria, né, mas é uma prioridade minha. A prioridade dele foi a questão do transporte. Então, é muito difícil criticar alguém que está, porque eu sei que nenhum gestor no mundo esperava uma pandemia. E eu acredito que todos já tinham os seus planos, né, diretórios, assim, já encaminhados para aquilo que eles queriam para as cidades. Aqui nós entramos numa seara muito delicada, né? Onde muitos recursos que eram para melhorar muitos outros setores da cidade acabaram sendo, não é desviado, mas encaminhados para a saúde. Você sabe que povo doente não quer trabalhar, não quer estudar, ele quer ficar ação. O povo doente está em casa, na cama, no hospital, né? E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma sociedade forte, saudável, bem alimentada, boa, com saúde, para poder produzir. É esse o objetivo de termos saúde e estarmos bem. A gente produzir. Uma cidade, só é cidade de futuro, que tem visão para o futuro, quando ela produz. Né? E o que nós vemos? Precisamos capacitar. Você vê a quantidade de moradores de rua que nós temos hoje, né? Porque o que aconteceu com a pandemia, as pequenas cidades tiveram problemas, fecharam suas portas. E a pessoa, então, ela imaginou, eu vou para o grande centro, porque eu chego lá no grande centro, eu tenho mais oportunidades, só que não funciona dessa maneira. Eles chegam aqui e não há local para eles, não há local. Então, eles vão para as ruas. Né? O que nós queremos fazer? Nós queremos tirar esse morador de rua, em primeiro lugar, dar um bom banho, uma boa alimentação, e ele não vai embora dali. Ele vai ficar ali, porque ali ele vai ter cursos, capacitação, vamos prepará-lo e vamos utilizar essa mão de obra. Sabe por quê, Galindo? Quando essa pandemia começar a acalmar de verdade, nós vamos precisar de muita mão de obra. Esse país vai crescer e vai crescer muito. E Curitiba é um polo, é maravilhosa. Nós temos aí grandes empresas que precisam. Toda a área de gastronomia está precisando de pessoas. Eles já se dispuseram a ensinar, a estar junto com a prefeitura, para que a gente tenha curso, preparar, capacitar, né, essas especialidades, porque em Curitiba não há cursos técnicos. Então, o povo está ficando para trás. Né? E muitos desses são, às vezes, pessoas com capacidade para produzir muito mais do que o que é oferecido. Né? Eu tenho visto o pedido das pessoas, olha, eu não tenho experiência, então eu chego lá e não consigo pegar um emprego. O que nós vamos fazer? Nós vamos conversar com os empresários também. Vamos sentar, a prefeitura vai sentar e vai oportunizar que esse empresário possa ter um desconto de tributo se ele gerar o emprego, se ele absorver essas vidas que precisam de emprego para viver. Dignidade humana começa com trabalho. A senhora falou em certo momento aqui da conversa que pretende investir mais nas pessoas e que a cidade, no seu ponto de vista, já está pronta, né? Mas eu acredito que quem está na periferia, em regiões que não são urbanizadas e em que tem problema de moradia, subhabitação, né? Talvez as pessoas pensem diferente, que precisa justamente de investimento em infraestrutura, né? A senhora imagina que, apesar da crise, consegue fazer esse investimento? Nesse momento, a nossa visão é, nós vamos capacitar as 10 regionais para que elas consigam absorver o máximo possível, para nós fazermos uma geração de renda através das 10 regionais, dos 75 bairros, descentralizar Curitiba, né? E nós vamos fazer com que essas regionais possam, sim, produzir renda para as pessoas, porque nós teremos ali, todo sábado e domingo, nós vamos ter a felicidade, né? Então, essa felicidade é uma cidade feliz, onde nós vamos valorizar o artista local, o artesão local, nós vamos cuidar dessas barraquinhas que estão completamente arrebentadas, que é uma judiação, você entra numa feira, até chegar a dar dor na alma, né? Nós vamos arrumar isso. Essas regionais serão lugares onde nós vamos capacitar pessoas. Nós teremos, sim, principalmente na questão de cursos, oferecer cursos de línguas, vamos ter recreação, vamos ter lazer, nós vamos trazer esta população, que ela sempre, quando tem alguma coisa, sempre é centro da cidade, é sempre na região central, nós queremos que elas possam ter as suas vidas
e o comércio local seja valorizado, nós vamos cuidar disso. O projeto de gestão, ele é simples, né? Nós teremos o gabinete itinerante, eu vou estar nas regionais, todos os finais de semana eu vou estar nas regionais, nós vamos aprender a ouvir para poder produzir. Né? Quem está na ponta é que tem a resposta, pode ter certeza disso, meu amigo. Mas a senhora acabou não falando sobre a questão da moradia e sobre infraestrutura nos bairros, né? Ah, sim. Moradia. Na questão da moradia, nós vamos dar preferência às mães chefes de famílias. Por quê? Porque nós temos visto a quantidade de mulheres que hoje levam nas suas costas o lar. Então, nós vamos dar prioridade a essas mulheres, né? O governo federal já é um parceiro, nós vamos conseguir recursos para poder estar nos oferecendo essas moradias. E eu vejo, Galindo, que quando a gente cuida de uma mãe que é chefe de família, né, é aquela que produz dentro da casa, e é importante você dar condições a ela, porque se você dá, você sabe que se você der a uma mulher um trabalho, ela vai produzir e vai produzir muito bem feito. Nós temos uma situação muito séria em Curitiba, que é a violência contra a mulher. Eu fui uma das responsáveis, na verdade, eu fui a responsável pela abertura da Casa da Mulher Brasileira aqui em Curitiba. Né? A minha intervenção é que ocasionou a abertura da Casa da Mulher Brasileira aqui em Curitiba. E eu quero fazer núcleos de atendimento, principalmente ali na região sul, onde nós temos visto um crescimento assustador, né, da violência contra a mulher, cuidar desta mulher, cuidar dessa mãe, dessa jovem, dessa filha, cuidar dessas mulheres, para que elas tenham condição de produzir melhor do que já fazem. Porque elas são fantásticas. Eu, nesses últimos 2 anos, eu ouvi mais de 16 mil mulheres através dos encontros do PL Mulher, e eu posso dizer para você, foram elas que me convenceram a sair candidata à Prefeitura de Curitiba, porque elas me convenceram que eu também poderia cuidar de Curitiba. Candidata, outra crise que a gente enfrenta em Curitiba no momento é a crise hídrica, né? A gente está num momento não só de estiagem, como também... Eu pedir água. Eu acabei de pedir água, eu quero uma água. Você fala crise hídrica. Falar seca, a senhora sentiu sede aí. Mas eu queria saber o que a senhora imagina que poderia a Prefeitura fazer para amenizar essa situação na casa das pessoas. Isso é muito complicado, porque não compete, né, a Prefeitura a questão da Sanepar. O que compete à Prefeitura é conscientizar as pessoas, trazê-las, fazê-las conscientes dessa, que a gente precisa economizar, uma questão realmente sazonal, né, o tempo que manda, nós sabemos dessa dificuldade, mas também, obrigada, olha, falando de água, a gente fala muito, vai dando sede, né? Mas, assim, essa preocupação, inclusive, a Prefeitura pode estar junto, né, fazer aí parcerias público-privadas, junto com empresários, para conseguir as caixas de água, caminhões-pipas, né, ajudar no abastecimento dessas caixas de água, porque não tem muito o que fazer, realmente a gente fica meio amarrado. O que a Prefeitura pode fazer é se unir aí, né, a grupos que realmente possam estar ajudando a gente amenizar essa situação. Mas o principal de tudo, o principal, é conscientizar a população no esse uso consciente da água. Né? Nós ainda temos pessoas que abrem a torneira do chuveiro, deixam a água correr até a água esquentar. Né? Põe um balde lá, põe uma bacia lá, depois você usa no vaso sanitário. Né? Nós precisamos cuidar disso. Então, essa conscientização que começa na escola, Galindo, começa ensinando a criança a reciclar, começa a criança, mostrando para a criança que o melhor lugar para ela é dentro do automóvel, é com o cinto de segurança. Ela cobra do pai, ela cobra da mãe, e ela muda o comportamento porque é o cidadão que vai fazer essa cidade, é essa criança. Então, investir em educação, investir em campanhas massivas, para a mudança de comportamento das pessoas, ainda é a direção para o futuro. Muitos dos seus colegas, quando ouviram essa pergunta, falaram também na questão ambiental, né? Matas ciliares, cuidar dos rios. A senhora, qual é o seu plano para o meio ambiente relativo a isso? Veja, a questão do meio ambiente em Curitiba é uma cidade que desmatou, assim, muito.
muito mesmo. Eu desde Curitiba, novamente, ensina a criança no caminho que deve andar até ficar velho, não se desvia dele. Campanhas para que a gente possa plantar, reflorestar essas matas todas que precisam, essas regiões, que são as regiões que sempre estão mais vulneráveis, e ensinar a população a cuidar desses lugares, porque hoje em dia, como a população não tem conhecimento, o maior problema que nós vemos no mundo hoje, porque são pessoas que geram ações, são por causa das pessoas que nós precisamos das cidades completas, né? É um universo de problemas. Mas se você não ensina a pessoa, não ensina a criança, ela vai continuar fazendo, repetindo o que o pai fez, jogando lixo lá no rio, continua colocando, ela cresce e ela acha que o lugar do sofá que ela não quer mais, ela já adulta, ela joga lá no rio. Né? Então, se você ensina essa criança, e aí nós temos essa questão da educação, que é focada, né? Principalmente, o que eu quero fazer é trazer a criança para dentro dessas usinas de reciclagem, mostrar o trabalho dessas pessoas, que elas tenham essa consciência para mudar o comportamento, inclusive da mãe e do pai. Né? Você não tem noção o que é ter sua avó, quer ter um neto, por exemplo, que já acha que é o bambambam da computação, e ele quer me ensinar. E como eu não tenho conhecimento, eu acabo não tendo pertencimento, mas eu aprendo com ele. Então, como é importante a criança estar baseada naquilo que a gente quer para o futuro da cidade. Curitiba é uma belíssima cidade, com um povo lindo, eu já falei isso, povo trabalhador, mas o que a gente precisa é conscientizar a população, trazê-la para dentro daquilo que nós acreditamos que é a cidade do futuro, que é a cidade para todos nós, a Curitiba cidadã. A senhora falou, embora não tenha usado essa palavra, mas em austeridade, né? Em gastar menos, em diminuir a máquina pública, e o funcionalismo tem reclamado nos últimos anos de uma falta de reconhecimento, de valorização, principalmente no que diz respeito aos salários que estão defasados, né? Se vai ter austeridade, podem imaginar que vão ficar 4 anos aí também, ainda mais nessa espera? Como nós não vamos, como nós compreendemos que a cidade precisa ser enxugada, né, nós vamos ter recursos, sim, para cuidar de pessoas. Nós vamos ter. Porque, em primeiro lugar, como nós não vamos investir em grandes viadutos, né, nós vamos construir, nós vamos ter resultado, nós vamos ter dinheiro para poder usar para valorizar pessoas, que é o que as pessoas querem, elas querem ser valorizadas. Né? Infelizmente, você vê aí a questão da educação no Estado, é completamente abandonado. Os professores não se sentem abandonados, eles sentem-se rejeitados por todas as gestões, né? Então, assim, como haverá também, como nós vamos, a nossa pretensão é acabar com os comissionados, nós teremos aí um recurso que também poderá ser jogado para dentro do funcionário de carreira, né? Esse que não é o comissionado. Essa política, essa prática, eu não tenho amarras com ninguém. Eu não tenho amarras com empresariado, com grupos empresariais, eu não tenho amarras. Eu posso rever todos os contratos, eu posso sentar e poder fazer dessa cidade a cidade que nós queremos para viver. Eu moro aqui. Eu sou curitibana, nasci aqui. Que só fala de Curitiba quem é de Curitiba, né? As pessoas às vezes comentam, falam, mas a gente que vive aqui, nós sabemos que a cidade que nós queremos, que é a cidade do futuro, a cidade exemplo para o mundo, sempre fomos. Né? Queremos voltar a ter esse orgulho. Eu já ia até passar para a última parte da entrevista, mas tem uma pergunta aqui que está aparecendo aqui da Cláudia Palassi. Ela está falando sobre o crescimento das favelas em Curitiba e sobre o que poderia ser feito para evitar que elas crescessem ainda mais. Ou seja, o que a prefeitura podia fazer para evitar... Moradia. Pessoas em áreas... Moradia e educação. É isso, né, que ela fala, né? Moradia, saneamento. Saneamento, moradia e educação, né? Então, a proposta da moradia que nós temos, né, é poder ampliar isto, principalmente com a questão que nós já falamos, que é valorizar a mãe chefe de família. Né? Isso nós temos essa preocupação. A questão de retirar
as pessoas das ruas, que é o que a gente mais vê, né, que é um problema sério que está acontecendo em Curitiba, nós também temos a solução. Nós vamos capacitar essas pessoas, né? Agora, junto com o governo federal, Minha Casa Minha Vida, a gente pode sim, lógico, podemos trazer a facilidade de você estar bem, com o governo federal e o governo estadual, é a abertura de portas, né? E poder ouvir a população é prioridade. Nós vamos precisar, lógico que vamos precisar de mais moradias, mas junto com o governo federal, eu tenho certeza absoluta que essas portas se abrem, facilita a entrada de recursos para que a gente consiga trabalhar isso também, né? Saneamento, ninguém quer mexer em saneamento, por quê? Porque o saneamento não aparece, né? Os prefeitos, os políticos gostam de fazer obras que tenham, né, que apareçam, né? Então, o que é necessário fazer? Conversar novamente, sentar com a Sanepar, vamos conversar, vamos cuidar do saneamento desses locais. Eu tenho visitado muitos lugares e realmente, Galindo, é assustador. Periferia, né, o esgoto a céu aberto, a gente sabe que isso tudo também traz problemas de saúde. Uma outra questão que eu não quero esquecer de falar, são duas questões que eu não quero esquecer de falar, que nós queremos tratar a saúde bucal das pessoas. Vamos fazer, sim, essa parceria com as universidades, cuidar da saúde bucal, porque é pela boca que entra a saúde da pessoa. Nós vamos cuidar disso também. E vamos ter em Curitiba, antes que acabe o meu tempo, o Hospital Veterinário Público, que é um sonho da grande maioria dos curitibanos, onde nós vamos cuidar dos nossos pets. E como fazer isso? Parceria com universidades, as multas ambientais nós vamos usar para os consumos, para o consumo desse hospital, os insumos desse hospital, e nós vamos usar também os locais que nós temos. Nós temos muitos prédios abandonados. A prefeitura tem muitos locais que podem ser usados, a gente tem que estudar aonde será viável esse hospital. E é poder atender, então, aí com vacinas, com castração, e isso também junto com o Ministério da Saúde, que nos ajudará para aquela questão da zoonose. Então, é algo possível, simples, não tem nada de mágico, de faraônico, e possível dentro de uma gestão que terá que ser enxuta. Nós não temos saída, tem que fechar a torneira, não tem outra saída. Curitiba está com muitas dívidas, e ainda temos que, ainda com tudo isso, com todos os problemas da cidade, ainda temos que pagar essa dívida, né, que a cidade não pode ficar inadimplente. Deputada, a primeira parte acaba aqui, daí a gente vai fazer agora uma conversa, aquele famoso bate-bola, né? Falar sobre cultura, sobre os livros que a senhora gosta, etc. E tem um quiz também, não sei se já lhe avisaram aí, para saber do conhecimento dos candidatos sobre a cidade, sobre a geografia da cidade, sobre a história, coisa rapidinha aqui. Então, eu queria começar perguntando justamente um livro que a senhora gosta. Eu gosto muito, você sabe que eu sou uma estudiosa da Bíblia e gosto muito disso, né? Mas gosto muito de Helena Collodi, né? Gosto muito dos versos de Helena Collodi, que é nossa aqui, né? Da terra. Mas eu tenho sempre essa preocupação de ter, o meu livro de cabeceira é a Bíblia, com certeza. A senhora é pastora, né? Continua atuando como pastora? Eu sou pastora. Eu sou pastora. E ó, vou dizer uma coisa para você, todo mundo que está nos assistindo. No céu não existe placa de igreja, tá, querido? Essa história de dizer a minha igreja que salva, não existe isso, tá? Deus quer o coração das pessoas. Na verdade, Deus procura amigos. É isso que Deus procura. Então, não precisa se preocupar. Não é a igreja que salva, não, tá? Tá certo. Sobre um filme que a senhora gosta. Olha, filmes, hoje, assim, com tantas oportunidades de assistir filmes, né? Eu gosto muito da Espera de um Milagre, achei lindo. Tem muitos, né? São muitos filmes, a gente assiste algumas séries, às vezes eu não consigo terminar as séries, porque a vida não deixa, né? Você sabe que eu ainda fico em sessão remota, até as 4 da manhã nós ficamos trabalhando. Então eu não tenho muito tempo de parar para assistir um filme, assim. Mas alguns filmes realmente mexem com a gente, né? A Cabana, por exemplo, mexeu muito comigo, né? Tem, assim, filmes, gosto muito de comédia, né? Minha Mãe é uma Peça, eu gostei muito, porque comédias, né? Eu também gosto de comédia. Tenho fugido mais, assim, desses filmes mais tristes, né? Porque eu acabo chorando muito e a vida não pode ser feita de choros, a gente tem que ter o olhar para frente, né? Para o futuro.
Olha só que coincidência, A Cabana foi o filme que o deputado Francisquini falou aqui também. É que a cabana, eu li o livro, foi uma coisa muito interessante. 15 dias antes da morte do meu filho, eu fui presenteada com esse livro. E eu li a cabana, e depois eu fui assistir o filme, e depois assisti de novo na TV, né? E foi algo que falou muito comigo, né? Porque mostra Deus de uma maneira como eu enxergo. Um Deus que não tem esse dogma que nós todos temos, né? De colocar Deus como aquele senhor barbudo, sentado num trono, né? Aquela coisa, né? Aquela pompa, não, que Deus se mostra amigo, preocupado com o ser humano. É a maneira que eu enxergo também. Então, falou muito comigo. E uma música, deputada? Música, eu gosto de MPB, eu gosto muito de... Não é pra rir, tá? Eu gosto do Fábio Júnior, é o meu tempo, né? Da minha época também. Né? A música que eu gostava dele, Alma Gêmea, você cantava aquilo, né? Gosto muito de música gospel. Eu canto música clássica, porque eu, como fui professora de piano, né? Eu tenho, assim, meu pai adorava ópera, então nós ouvíamos ópera em casa. Eu sou muito eclética, né? Graças a Deus eu consegui ter uma visão mais ampla das coisas. E passei isso para os filhos, porque eu acho que cada um também tem que levar a sua vida, né? O conhecimento é uma benção. Tá certo. Agora, uma pergunta que acho que até a senhora já respondeu, mas eu tenho que fazer para todo mundo, já que fiz para todos, tenho que fazer aqui também para a senhora. Em 2018, a senhora votou Haddad, Bolsonaro ou anulou? Em eu votei Bolsonaro, não é? Nós éramos no segundo turno, né? No primeiro turno eu votei Álvaro Dias, porque era nosso, era aqui da nossa terra. Eu tenho essa coisa de que o nosso é o melhor sempre. Então, eu votei no primeiro turno Álvaro Dias, no segundo turno eu votei Bolsonaro. Votei junto com o Bolsonaro. Se fosse americana, votaria no Trump ou no Biden? Eu não votaria no Trump, né? Eu acho, assim, que as ideias do Trump, além de ultrapassadas, são perigosas, né? Mas isso é opinião de cada um, né? Então, realmente, eu não votaria no Trump. Mas ele e o Bolsonaro não são muito parecidos na sua cabeça, assim? Não, veja, eu não vejo dessa maneira, né? Eu não vejo dessa maneira, mas muitas pessoas até comparam, mas eu não vejo dessa maneira. Certo, e agora vamos para o quiz, então, falar um pouquinho sobre a cidade. Imagine que a senhora está no centro ali de costas para o Hotel Bourbon. O que está na sua frente? De costas para o Hotel Bourbon? A biblioteca pública, né? Onde eu fui muitas vezes. Eu morei na Doutor Muricy, né? A biblioteca pública era ponto nosso lá. As professoras, inclusive, nos incentivavam. Tinha carteirinha, né? Tinha uma carteirinha. Biblioteca pública é um bem dessa cidade. Uma pergunta sobre história. A senhora lembra, não sei se da época da escola, quem foi Romário Martins? Da época, olha, sinceramente, eu não lembro. Porque a minha vida sempre foi de muito trabalho, sabe, Galindo? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu trabalhei muito, eu ajudava em casa também. Nós éramos 6 filhos e eu também ajudava em casa. Então, assim, sinceramente, até posso lembrar, assim, vagamente, né? O nome não é estranho, provavelmente seja Romário Martins, um historiador, mas eu, sinceramente, assim, lembrar da vida dele, eu não vou lembrar. Não. Eu acredito que era um historiador, mas o fato de eu trabalhar muito cedo também acabou me fazendo não ficar muito, né, focada. Eu sempre gostei, meu sonho era ter sido juíza, né? Meu pai era um desembargador. Meu pai dizia que não, que a minha carreira tinha que ser pianista. Que chique. No fim, eu nem piano tenho mais em casa. Não dá tempo. A senhora lembra, falando sobre periferia, né? A senhora lembra onde fica a Vila 23 de Agosto, em Curitiba? A Vila 23 de Agosto. É que hoje é tão fácil, né, você colocar tudo no Google, ali no Waze, ficou tão fácil, né? E a gente acaba pecando por isso.
que antigamente nós sabíamos ir para todos os lados da cidade. Eu fazia entrega na cidade inteira. Que eu tinha confeitaria, eu fazia a encomenda e entregava nos locais. Então era muito fácil, né? Mas a cidade cresceu muito, né? Não vou. Estão me dizendo que é perto do Rio Iguaçu. Eu não sou sendo sincera com você. Eu já colocaria ali no Waze, né? Que é prático. Mas fica no Osternac ali no sítio cercado. Isso. Agora, falando sobre cultura. A gente tinha uma dupla de atrizes muito conhecida aqui em Curitiba, né? Uma era a Lala Schneider, que ela chamava dupla café com leite, né? A branca, que era o leite, era a Lala Schneider. A senhora lembra quem era a atriz negra que fazia parte da dupla? A outra atriz da dupla? A negra, a gente fala muito da Laila, né? Você vê como a gente é injusto. Como a vida é injusta, né? Porque você vê, isso é uma injustiça, na realidade, se parar para pensar. A gente só lembra da Laila Schneider, que tem homenagem, né, feita, tem um busto ali na frente do Guaíra, né? Agora tem, é verdade. Delair, não lembro, eu não lembro direito. Exatamente. Alô? Era? Era Delair? Não lembro. Era Delair, né? Assim, é uma malvadeza, né? Porque a gente só fala da Laila. A Laila ficou, né? Com todas as glórias. E uma última pergunta agora para conhecer a geografia da cidade, né? Imagina que a senhora está no terminal do Boqueirão e tem que ir até o Santa Quitéria. Qual o caminho que a senhora faz? Se eu estou no terminal do Boqueirão para ir para Santa Quitéria, eu vou pegar lá por cima. É isso mesmo, vou pegar lá por cima. Eu vou pegar lá, acho que é João Bé, não é João Bé, tem aquela rápida, sentido lá para cima, sítio cercado, para o cemitério, eu acho que é por lá porque agora também a facilidade disso, né, nossas vias ajudam também, mas certamente, se eu precisar ir, com certeza, vou pegar lá por cima, eu tenho que lembrar o nome daquela rua que eu pego, porque vira e volta, e tem as entregas que eu fazia, né? E também porque tinha uma igreja que eu gostava muito de ir ali, próximo do Boqueirão. Aquela região ali, é que eu não lembro o nome da rua, mas eu sei muito bem por onde ir. Está na minha mente todo direitinho o trajeto. Né? Não vou lembrar agora o nome da rua. Vem assim alguma coisa, aquela... Carlos Dietrich, isso mesmo. Pega lá em cima e vai embora. Então, aqui Curitiba virou uma bênção também, se você parar para pensar nessa interligação fácil, né, dos bairros. Se está num local, pega uma via, corta, isso ajuda também, que economiza bastante gasolina, né, que é um dos problemas que muito tem hoje em dia. Eu gostei do seu método de decorar sempre pelas entregas ali da Querduce, né? Eu fazia muita entrega, então eu conheço muito bem as ruas, né, não lembro de todos os nomes, porque são muitos nomes. Até esses dias eu estava achando graça que nós temos ruas com nomes bem... Rua Abóbora, né? Meu Deus, não tinha outro nome para colocar uma Rua Abóbora, né? A Rua Rei Davi, né? Então, são nomes assim... Puxa, a gente... Talvez até seja mais fácil de decorar também, né? Mas a gente poderia colocar aí uns nomes mais interessantes. Deputado, agora chegando ao fim aqui, a gente tem essa parte que é quase uma brincadeira do quiz, mas serve para falar sobre a cidade, sobre a geografia, história, para a gente ver o que o candidato lembra. Mas a gente tem agora aquele minuto final aqui, que a senhora pode olhar para a câmera e dizer para quem está nos assistindo, para quem vai assistir depois da entrevista que vai ficar disponível no site, para as pessoas, afinal, por que a senhora deve ser a prefeita a partir de janeiro, por que as pessoas devem votar na Cristiane Yaredi? Então, querido, você sabe que, como eu já falei para você, eu ouvi mais de 16 mil mulheres. Foram elas que me convenceram. Não é um projeto pessoal meu. Mesmo porque estar prefeita de uma cidade é de uma responsabilidade gigantesca. Nós vamos ter um povo para cuidar. Né? Hoje eu tenho um povo para cuidar, sim, como deputada federal. Eu cuido e tenho muita preocupação em fazer o que é certo, o que é correto, porque eu sei que isso aqui tudo vai passar. Eu estou com 60 anos, daqui a pouco, mais uns 20 anos, talvez não esteja mais por aqui.
né? Então, o que ainda me resta de saúde, de força, de coragem, de vigor, eu quero poder deixar um legado. E eu hoje eu estou candidata, porque eu acredito que o plano de gestão que eu tenho para a cidade de Curitiba é viável, é possível, é limpo, transparente, e a gente consegue fazer a cidade que a gente quer, que é a cidade cidadã. Esta é a minha visão, de termos uma cidade inclusiva, uma cidade que abraça, que acolhe, que ouve e que faz. Faz principalmente para o ser humano. Nós vivemos a época do ser, não do ter. E é sendo que nós vamos conseguir ter. Então, é necessário valorizar o ser humano. E é este o meu foco para a cidade de Curitiba. Cuidar de uma cidade cidadã. Vote 22, dia 15, vai lá, você vai votar no coração, de coração, mas com a mente consciente de que é o melhor voto. Vota 22. Tá certo. Deputado, agradeço muito a sua presença aqui. A gente fica muito honrado de receber os principais candidatos. Já foram 10 entrevistas, a gente ainda tem mais 2. Aliás, amanhã tem também a Letícia Lanz, do PSOL, vai estar aqui com a gente. E na semana que vem está agendado, no dia 30, o prefeito Rafael Greca, como último entrevistado. Ótimo. Então, mesmo a senhora ter aceitado o nosso convite. E... Bom, Galindo, oi. Lembre que Curitiba é mulher, tá? Curitiba é mulher, ela é temperamental, ela tem TPM, ela tem as 4 estações no mesmo dia, mas ela é inclusiva, ela é amorosa, tá? Curitiba é mulher e é mãe. Quero o teu voto, hein? Quero o teu voto, 22. Obrigado mesmo. Obrigada, meu querido. Então... Vou passar receita nova para você, viu? Oi? Vou passar uma receita de bolo de fubá nova para você. Você vai gostar. Deixa eu explicar. Uma vez eu falei para o deputado que estava de bolo de fubá, ela me passou uma receita. Já está aqui nos da casa, aqui é registrada. Que bom, querido. Que bom. Galindo, obrigada de coração pela oportunidade. Obrigado. Amei estar com você. E obrigado a quem nos assiste aqui. Essa entrevista vai ficar disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site do Plural, plural.jor.br. A gente espera que tenha ajudado a elucidar aí para as pessoas saberem em quem votar no próximo dia 15. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, querido. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querido.